O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 6 de janeiro de 1920. Passou parte da infância nas cidades pernambucanas de São Lourenço da Mata e Moreno. Muda-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publica seu primeiro livro, Pedra do Sono. Começa a atuar no serviço público em 1945. No mesmo ano, inscreve-se para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar em 1946 o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assume o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, em 1984 até 1987, quando volta a viver com a família no Rio de Janeiro. É aposentado da carreira diplomática em 1990 e pouco depois começou a sofrer com uma cegueira, fato que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro com 79 anos, sendo vítima de uma parada cardíaca. A influência de João Cabral de Melo Neto foi muito importante nessa época, porque para ele o modernismo constitui-se numa espécie de cordão umbilical. A poesia mental não cabia nos padrões modernistas e que nela o trabalho da inteligência ganhava posição privilegiada. Afirmou também sua discordância com os valores da geração de 45, que se opunha ao modernismo, dizendo que as possibilidades abertas pelo movimento estavam longe de ser esgotadas. A imprensa afirmou que após a sua morte teve o encerramento de um longo período da poesia brasileira, ideia que também disse no apagar das luzes do século XX, estavam se despedindo da alta modernidade e do modernismo clássico. Tanto que Carlito Azevedo disse que no século XX, quanto à poesia brasileira, acaba com a morte de Cabral, como acabou também o poeta como símbolo de nacionalidade. Uma das principais características das obras de João Cabral eram a metalinguagem, principalmente por meio da formação das palavras, a presença do Nordeste como o cotidiano dos habitantes, as tradições, as culturas populares, os vocábulos e as riquezas naturais. Também fazia referência à Espanha e suas paisagens, principalmente que possuíam mais semelhança com o do Nordeste brasileiro. Também incorporava em algumas de suas obras a linguagem coloquial. O João Cabral de Melo Neto escreve um livro sobre a morte e a vida de Severino. É um poema dramático, ele conta sobre a vida de Severino, que mora no sertão nordestino e que está em busca de melhorar as condições de vida. Então ele vai para o litoral. O poema é dividido em duas partes. A primeira fala do caminhar dele até Recife e a segunda as estadias e a chegada na capital de Pernambuco. Mas o livro mostra muito a realidade do norte brasileiro e também mostra e critica diversas situações, como a injustiça do povo, o solo rachado, como os latifundiários matam os sertanejos, mostra as relações da pobreza, do trabalho. E com tudo isso, o Severino percebe que a morte é a única coisa que lucra no lugar. Então ele, infeliz com a realidade, ele pensa em se matar, mas a vida acaba prevalecendo. A obra como um todo é uma grande crítica à situação das pessoas do Nordeste brasileiro. Ela mostra durante seu desenvolvimento como os nordestinos e sertanejos são constantemente afligidos pela fome, tristeza e miséria. Sem esperança da ajuda do Estado ou suporte exterior, além de serem constantemente assassinados e perseguidos por todos que têm interesses na região, como os latifundiários. Esse livro serve para nos lembrar que não existe apenas a região em que moramos e convivemos, mas também existem lugares com gente do bem que está morrendo simplesmente por ter nascido nordestino, uma região em que o Estado negligencia.